O Ministério Público entregou à Justiça a ação que pede que seja suspensa a retirada de água do Meia Ponte por produtores rurais e pela indústria. Segundo o Ministério Público, a situação do abastecimento na Grande Goiânia chegou a um ponto crítico. Nessa terça-feira, a vazão do rio Meia Ponte chegou a cerca de 2.900 litros por segundo, dentro do nível crítico 3. Mesmo assim, a secretária estadual de Meio Ambiente, Andréa Vulcanes, garante que não existe motivo para alarde. Ela apresentou gráficos mostrando que a vazão de água nesse ano está nivelada ao mesmo período do ano passado, quando não houve necessidade de racionamento. Nós estamos 109 dias sem chuvas, é normal que a vazão do rio desça, né? Então, faremos todas as ações necessárias para evitar o desabastecimento e garantir água para a produção rural, água para as indústrias, para os empregos que são gerados. O Ministério Público de Goiás entrou com uma ação civil pública para proibir que fazendas e indústrias usem água da bacia do Meia Ponte e deixem só para o consumo humano e para os animais. Para os promotores não é suficiente a medida tomada pelo Estado que reduziu pela metade o volume de água que cada propriedade pode retirar do rio. Infelizmente, devido a esta ineficiência da fiscalização, não restou outra alternativa ao Ministério Público, senão acionar o Judiciário. A secretária garantiu que dia e noite fiscais estão monitorando a retirada de água do rio Meia Ponte. Nós fizemos 15 autos de infração na bacia. As pessoas que estão descumprindo as nossas normas estão sendo, sim, multadas, embargadas, autuadas, tendo as suas bombas lacradas. Na ação, o Ministério Público recomenda que a retirada de água do Meia Ponte para produtores e a indústria volte somente quando o rio voltar à vazão, que é de 6.000 litros de água por segundo. O Comitê da Bacia do Meia Ponte diz que a ação do MP é radical e pouco eficaz. Segundo o comitê, produtores e a indústria retiraram hoje 300 litros de água por segundo do rio. Para o Comitê da Bacia do Meia Ponte, o impacto social com a paralisação do setor produtivo é muito maior que a economia de água. E a gente para saber como fica o tempo aqui no entorno. Camila Castro aqui comigo. Camila, o calor tá demais, né? Pois é, Thalia, boa tarde para você, boa tarde para todo mundo. Dá aquela moleza, né, esse calorzão? Com certeza, Camila. Bom, vamos se preparar então, viu? Porque vamos enfrentar mais um dia de muito calor e baixa umidade. Eu já começo abrindo o telão, porque olha, ontem eu mostrei, né, que a região norte a previsão era de 40 graus, mas amanhã vai cair um pouquinho, quase nada. Mínima de 16 e máxima de 39. Já aqui no leste, a máxima vai subir para 37 graus. E olha, gente, nas outras regiões o calor continua. Eu vou passar aqui o telão porque, olha, no entorno fica assim, também tá pegando fogo. As máximas estão lá nas alturas. Olha só como tá lá em Cristalina, máxima de 31 graus. Novo Gama chega a 32, mas em Águas Lindas e Formosa o calor também será intenso. 33 graus de máxima e continua muito seco, é claro. Quem mora lá em Águas Lindas vai sofrer um pouco mais, porque olha como fica a umidade relativa do ar. Mínima de 15% e máxima de 40%. Ou seja, gente, são números muito baixos, então é preciso aí se cuidar quem mora lá em Águas Lindas, então fique atento. A gente segue aqui com a nossa previsão do tempo, porque o Parque Nacional da Chapada dos Veadeiros está sofrendo com as queimadas, viu, gente? O fogo teria começado no fim da semana e essa é a primeira queimada registrada por lá este ano. Funcionários do Instituto Chico Mendes trabalharam para apagar as chamas. Por causa do calor intenso, os focos podem reaparecer e por isso o monitoramento está sendo constante. Para a gente ter uma ideia da área destruída, ela equivale a 500 campos de futebol. E o parque continua em estado de alerta, lembrando que em 2017 o parque registrou a maior queimada da história lá da região. O incêndio atingiu 25% da área total da reserva. É preocupante mesmo, Preocupante, né? Impressionante, né, Camila? A gente torce para que esse fogo seja extinto logo, né? Isso aí. E no Parque Nacional das Emas, no sudoeste do estado, uma chuva ajudou a apagar as chamas depois de mais de 30 horas de incêndio. A área destruída foi de 6.000 hectares. Essa área foi uma das mais atingidas. Depois do fogo, só se vê cinzas. Nós flagramos um veado campeiro em meio ao cerrado queimado. Uma chuva ajudou a apagar o que o fogo havia consumido em 34 horas de incêndio. E nós tentando controlar, monitorar o fogo dentro de uma área.
e de repente você vê todo o seu trabalho perdido e com a ajuda de Deus a chuva veio e nos ajudou muito. Cerca de 6.000 hectares foram consumidos pelo fogo. Isso equivale a mais ou menos 6.000 campos de futebol. E agora o trabalho é de monitoramento e rescaldo. E eles usam um drone para esse tipo de trabalho. Como é que funciona, tenente? Como é uma área muito grande, o drone é uma ferramenta que facilita muito a visualização. A administração do parque disse que um raio deu início ao incêndio no domingo. Esse tipo de fenômeno é muito comum nessa época de seca entre os meses de agosto e outubro. O parque é considerado Patrimônio Natural da Humanidade pela Unesco. Possui 132 mil hectares e abriga mais de 800 espécies de plantas e 300 aves e mamíferos sob risco de extinção. É queimada para todo lado, né? E olha só que notícia boa, choveu ontem à tarde em Rio Verde, no sudoeste do estado. Foram só 20 minutinhos de chuva fina em vários bairros, mas já deu aí para amenizar o calorzão aí na cidade. Ontem a temperatura chegou a 37 graus lá em Rio Verde. Araguaças, né, teve a maior temperatura do estado. Ontem, 40 graus. É mole, quente demais. Inclusive, a gente falou sobre isso ontem, né? A gente falou que estava chegando na casa dos 40, né, Camila? Isso, e realmente chegou aí a 40 graus. Então, assim, não tá mole não, viu? Bem quente mesmo. Hora das nossas participações, mas hoje eu não vou começar mostrando foto não, viu? E sim um vídeo muito legal que chegou lá de Formosa, do telespectador Carlos Fábio Monteiro. Vamos ver. Esse é o colégio que eu estudei há 40 anos atrás, Escola Estadual Dr. José Décio. Quando eu estudei aqui, esse já era grande, já estava bem grande. Esse não existia e esse também já estava médio. Com muito orgulho, apresento os pés de IP da Escola Estadual Dr. José Décio. Que bacana, né? São IPs aí resistindo a todo esse tempo, sinal de que eles são preservados por lá, né? E falando em IPs, olha só essa foto que o Bruno Santos, lá de Planaltina, fez. Ele encontrou esse IP roxo essa semana, que nessa altura do campeonato é quase uma raridade, porque é hora dos IPs amarelos. Mas o Bruno tirou a sorte grande, conseguiu fazer esse registro aí e, claro, mandou pra gente. Muito legal. Já a Maria Eduarda, de Cristalina, flagrou um momento em que tem acontecido muito nessa época do ano. Céu nublado, lembrando que isso não é sinal de chuva e sim de tempo seco. Próxima e última foto é do Paulo Rafael, de Cidade Ocidental. Linda foto, né? E é com esse pôr do sol maravilhoso que eu me despeço da previsão do tempo. Olha, mas amanhã eu volto, viu? Porque tem previsão para o fim de semana. A gente vai atualizar aí para você passar esse fim de semana aí sabendo tudo o que vai acontecer no tempo. Tá certo, Camila, a gente volta a se falar então amanhã. Obrigada pela sua participação. Valeu, Thalia, até amanhã. E você vai conhecer agora a história da Fabiana. Ela, o marido e as 4 filhas estão passando por necessidades e precisam da sua ajuda. A filha mais nova do casal tem só 14 dias de vida. Vamos ajudar? Na geladeira, ovos e cuscuz. No armário tem só um pacote de farinha, fubá e 2 latas de farinha láctea que não devem durar nem uma semana. Esse alimento é para as 4 filhas da Fabiana, as de 9 e 4 anos, que estão na escola, a Júlia, de 13, e essa pequena nos braços da mãe, a Ruth, de 14 dias. Às vezes, a Fabiana deixa de comer para não faltar para as meninas. E é justamente por causa da Ruth que a Fabiana chamou a nossa equipe aqui hoje. É que ela ainda não conseguiu fazer um enxoval da menina. Por sorte, ela ganhou esse berço aqui, só que ela ainda não tem a roupa de cama, tudo que ela tem está aqui. O pouco também, né, que ela ganhou foram essas roupinhas que estão nessas sacolas, mas mesmo assim tem peça que ainda não serve na Ruth. Então, gente, ela precisa de praticamente tudo. Roupinhas, fraldas descartáveis, produtos de higiene pessoal, né, talco, lenço umedecido, até mamadeira a Ruth está precisando. Outra coisa também que a família precisa é de um lugar, um móvel, para poder colocar, né, o pouco que já tem, além do que vocês vão doar, né, para a Ruth e para a Fabiana também. Seja lá um armário, uma cômoda, enfim, eu tenho certeza que qualquer doação que você aí de casa puder fazer, vai fazer uma diferença enorme
na vida das duas. É que eu descobri a gravidez já tardiamente, né? Então, eu não me preparei, né, para fazer o enxoval. Eu estava com um pouco de depressão, né, no começo. Estava preocupada até porque como que eu iria criar, né? Como que eu iria comprar as coisas. Eu estava demorando para aceitar, né? Porque eu estava despreparada. Geralmente, a gente não... Assim, muitas famílias não se preparam, né? Se planejam. Foi também uma que eu não planejei. Aí eu fiquei demorando para começar o pré-natal. A família da Fabiana chegou em Novo Gama há 6 anos. Ela, o marido e as filhas vieram de Brasília. A vida lá estava difícil. Pagavam um aluguel de R$600, mas a renda não chegava a esse valor. Essa casa é emprestada. Todos os móveis foram doados. O fogão, a geladeira e essa cama de casal onde dormem 3 pessoas. As contas de água e luz estão atrasadas, quase a ponto de ter o abastecimento cortado. A dívida é de cerca de R$360. O marido da Fabiana faz bicos de pedreiro, ganha cerca de R$400 por mês. Mas o problema é que ele recebe o dinheiro picado e tem semana que não entra um centavo em casa. É muito dolorido, porque a gente, como mãe, como pai, a gente quer dar sempre o melhor para o filho, né? E ali, como eu não estou podendo trabalhar no momento, isso me dói mais ainda, né? Por não poder proporcionar a elas o que elas precisam, né? Vendo a situação da família, a filha mais velha, a Júlia, chegou a vender salada de frutas nas férias para ajudar nas despesas de casa. Eu e minha irmã, assim, conseguiu até vender, a nossa venda foi boa, né? Mas aí, assim, como começou, saía eu e ela. Aí, só que aí, como começou as aulas e os nossos horários são diferentes, aí eu não gosto de sair assim sozinha, né? Gosto de sair com ela. Aí, como ela estuda de manhã e eu à tarde, aí a gente não deu para continuar. Mas é difícil ver seus irmãozinhos, às vezes, não tem um lanche, né? É difícil. Difícil ver, assim, às vezes elas pedem, assim, não tem o que, né? Às vezes minha irmã vai com fome para a escola, né? Se você puder e quiser ajudar a Fabiana e a família dela, é só entrar em contato aqui com a nossa redação pelo telefone 3622-1600, repetindo então, 3622-1600. E a seguir tem o quadro No Fim das Contas, a gente fala do aumento da produção e das vendas no segundo trimestre deste ano. Tem ainda uma história de solidariedade de um menino de 8 anos que comoveu uma cidade no sudoeste do estado. Nós voltamos logo depois dos comerciais. Quarta-feira, dia do quadro No Fim das Contas aqui no Jornal Anhanguera. Com a ajuda do consumo das famílias um pouco mais confiantes, a economia brasileira cresceu ligeiramente no segundo trimestre deste ano, 0,4% a mais do que no primeiro trimestre. Pouco, mas já foi melhor do que o esperado. E a expectativa é que o segundo semestre seja melhor do que o primeiro. Veja no quadro No Fim das Contas com a repórter de Economia, Mônica Carvalho. Eu estou aqui na Confederação Nacional da Indústria. Vim conversar com o economista Marcelo Souza Azevedo sobre o crescimento econômico brasileiro no segundo trimestre, de abril a junho, positivo em todas as comparações. Cresceu mais do que no primeiro trimestre deste ano e mais do que no segundo trimestre do ano passado. Vamos entender isso. O que será que aconteceu? Porque todo mundo ficou surpreso, não foi isso, Marcelo? Certamente, todo mundo estava acreditando num crescimento menor do PIB do que acabou acontecendo. Eu entendi que estavam até esperando negativo. Exatamente. Ia configurar uma recessão, tecnicamente. Exatamente, seria o segundo trimestre consecutivo de queda e, graças a Deus, isso não aconteceu. A gente teve um crescimento de 0,4% e também foi ainda mais intenso também até do que a média de mercado, ficou ali entre os mais otimistas. A gente teve um bom resultado aí do consumo, teve um bom aumento do investimento, que também é uma excelente notícia. Não significa aquele investimento financeiro que a gente fica falando de rentabilidade, não é isso. É outro investimento. É investimento, né, Marcelo, na produção. São as empresas investindo mais para produzir mais, aumentar o tamanho da indústria, contratando mais gente. É esse tipo de investimento que aumentou. Exatamente. E esse tipo de investimento, como você bem falou, que vai criar um emprego. A gente teve bons resultados na indústria
que teve um crescimento de 2% na indústria da transformação e um crescimento de 1,9% na indústria de construção. E a indústria como um todo teve um crescimento de 0,7%, foi um bom crescimento também, acima do que era esperado. Vamos tentar entender, porque olha só, as famílias, por mais endividadas, por mais que tenha problema no mercado de trabalho, o consumo das famílias cresceu em todas as comparações. As vendas de serviços e comércio também foram boas. Está tendo alguma melhora, não só no próprio mercado de trabalho, mas também na confiança dos consumidores. Se antes eles estavam muito preocupados com o futuro ou com a própria segurança do emprego, isso vem melhorando um pouco e isso começou a se refletir até no consumo. Sabe quem que não correspondeu, quem que está cortando gastos e cortando investimentos? O governo. Então, o consumo do governo diminuiu. Exatamente. Tem uma questão fiscal, óbvio, que limita muito a parte do governo com relação a isso. A agricultura e indústria, elas ficaram assim, em algumas comparações elas cresceram, em outras elas diminuíram. Então, fica parecendo que está meio incerto para esse lado. A agricultura, de fato, no dado trimestral, comparando esse segundo trimestre com o primeiro trimestre, de fato teve um resultado negativo. Mas nos chamou a atenção os resultados da indústria, especialmente da transformação e da construção, que foram que deram esse impulso para a indústria como um todo. A indústria de transformação teve um crescimento de 2% no trimestre contra trimestre, e a construção não mostrava crescimento fazia muito tempo. Ele mostrou na comparação com o mesmo trimestre do ano passado, ele mostrou o crescimento. Isso não acontecia fazia uns 20 trimestres. 5 anos. Exatamente. Então foi um resultado que chamou bastante atenção. Também tem uma explicação do consumo aí, porque como as famílias estão começando a sentir mais a vontade para consumir, o mercado imobiliário está começando a melhorar um pouco. Agora, a gente fica aqui falando, notícia boa, surpreendeu e tal, mas assim, não é uma coisa assim. É porque estava todo mundo esperando uma recessão, uma perda, em vez de um crescimento econômico, e aí ficou aliviado. Mas aí, agora é uma questão de saber o quanto é sustentável, e ainda é pouco. Certamente, ainda é pouco. Você pode ver o copo meio cheio e falar, nossa, o crescimento foi o dobro do crescimento esperado pelo mercado. Mas a gente está falando de 0,2 de crescimento para 0,4 de crescimento. Quando, na verdade, se a gente olha para 2014, antes da crise, a gente ainda está 4,8% abaixo. Quer dizer, a gente ainda está pior do que antes dessa última crise, que a gente ainda está nela. Exatamente. Que começou em 2015, 14? 14, exatamente. Então, há 5 anos. Mostrou antes. Exatamente. Então, ainda não está bom, só está assim. Começamos a botar a cara um pouco para cima da água, para respirar. Nesse ritmo de crescimento trimestral, ainda vão ser necessários muitos anos para você somar 0,4% trimestre a trimestre para chegar em 4,8%, ou seja, chegar em 5 anos atrás. No que estava lá atrás de crescimento. Exatamente. E aí? Será que isso que aconteceu agora no segundo trimestre é sustentável? Vai se repetir no terceiro trimestre, que é agora, né? Olha, a ideia é que isso aconteça sim, porque a gente está tendo algumas medidas de curto prazo até que podem ter algum resultado já na demanda. As últimas notícias de mercado de trabalho são realmente positivas. E isso pode fazer com que realmente essa consumo continue e, principalmente, a questão do investimento também continue crescendo, dando alguma melhora para esse segundo semestre. É um semestre que já costuma ser mais forte, porque tem as vendas de final de ano, então você costuma ter um consumo já mais forte normalmente. Mas mesmo descontando isso, a gente deve ter um segundo semestre melhor do que o primeiro semestre. Viram aí por que esse assunto é importante? Crescimento econômico, porque significa trabalho, emprego, dinheiro para investir na nossa qualidade de vida. Então fiquem ligados. Tchau, pessoal. Até a próxima. E a gente vai ver agora uma história de solidariedade de um menino de 8 anos. Voluntários estavam pedindo doações para um leilão. O menino não tinha nada além de um ovo de galinha e quis ajudar mesmo assim. Esse gesto dele rendeu um bom dinheiro, viu? Entenda na reportagem. O Luiz Gustavo não podia imaginar que faria uma cidade inteira ficar comovida com uma atitude dele. Foi muito bonito, nós emocionou muito com a história dele, porque uma família humilde,
O menino vive com a mãe, os irmãos mais velhos e o padrasto, nessa casa simples de Caçu. O pessoal do Arrastão do Abrigo dos Idosos passou naquele dia. Eu não tinha quase nada de comer dentro da minha casa. Aí eu peguei e falei para ela, ó, dona, hoje eu não tenho nada. E o menino, Luiz Gustavo, entrou aqui dentro, desconfiadinho, né? Eu fechei o portão, ele pegou e passou por mim com o ovo na mão. Aí ele correu até o pessoal da equipe do Arrastão e entregou o ovo. A atitude inesperada comoveu a Jéssica, que estava arrecadando os donativos para um leilão beneficente. Ainda mais uma criança que é inocente, a humildade que ele teve de vir para me entregar o que ele podia doar me emocionou bastante. E o ovo rendeu quase R$4.000 no leilão. Você sabia que esse ovo ia gerar tanto dinheiro assim? Não tinha pensado nisso. Você pensou em quê na hora? Eu pensei no ovo. Só em ajudar. Só em ajudar. Esse aqui, ó, é o ovo mais famoso aqui de Caçu. Foi por causa do gesto do Luiz Gustavo de doar apenas um ovo, que todo mundo que estava no dia do leilão começou a ajudar, começou a doar dinheiro, só depois que o ovo foi leiloado. E o Wagner aqui era o leiloeiro do dia, né, Wagner? Conta essa história. Olha, contamos a história, uma história linda, emocionante, e naquela hora todos quis ajudar a corrente do bem. O dinheiro será usado na reforma do abrigo para idosos da cidade. E o Luiz Gustavo, que foi conhecer o abrigo, emocionou a todos pela pureza da intenção. Ele sensibilizou a todos os caçuenses que nós sempre temos um pouquinho para doar, né? Basta nós termos o coração naquele momento de querer ajudar a quem mais precisa. Que gesto bonito, né? O Jornal Anhanguera termina aqui. Outras notícias do entorno você acompanha no Anhanguera Notícias ao longo da nossa programação. Para você, uma boa tarde e a gente se vê amanhã.